Hoje o tema é maternidade, coisa que toda mãe passa. Gente, hoje eu vou falar sobre o não e a criança. Eu vim estudar um pouco sobre isso, ler um pouco sobre isso, depois que eu comecei a ter muita dificuldade com a Valentina. Ela tá com 1 ano e 5 meses. E aquela fase, né, que desde os 6 meses, mais ou menos, a criança começa a ter o comportamento, né, de jogar tudo no chão. E no início, a gente percebe que é para ouvir o barulho das coisas, da curiosidade. Mas depois, isso vai, gente, se... Como que é a palavra, amor? Intensificando. Isso vai se intensificando, né? E a criança começa a jogar tudo no chão mesmo, literalmente. E a Valentina agora, sempre quando ela vai comer, que eu oferto água ou leite, qualquer líquido, ela começa a jogar no chão e ela joga a garrafinha, ela quer ver o líquido, enfim. E o não intensifica mais ainda quando você fala, não faz isso, não faz aquilo. A criança vai lá e faz, né? E aí eu comecei a falar, gente, eu preciso estudar alguma coisa sobre isso, porque a gente começa a saber, começa a ficar na dúvida do que fazer, como reagir, né? E aí eu fui atrás. E todas as fontes que eu vi, né, de psicólogos infantis, pediatra e tal, fala que a criança, ela demora, acho que até os 4 anos, se não me engano, tá, gente? Pra processar a palavra não. Então, quando você fala não, a criança parece que entende que é pra fazer, que é sim, que é pra ela fazer aquilo. E aí, o que eles falam, né, como um macete pra gente fazer, que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque me ajudou muito, então eu espero que te ajude de alguma maneira, tá? Que ao invés de você falar não, você vai dar o comando pra criança, né? Você vai falar o que ela deve fazer. E, gente, isso mudou completamente a nossa rotina aqui em casa. Assim, de uma maneira drástica, de verdade, de muito mesmo. Porque, por exemplo, né, com a garrafinha, sempre que eu falava, não joga no chão, a água... Enfim, agora a gente fala assim, a água é para tomar. Eu falo, quando você não quiser mais tomar água, dá na mão da mamãe. Se você não quiser mais tomar o leite, põe em cima da mesa. E, gente, é incrível. Ela vai lá e faz. De verdade. Eu vou ver se eu tenho um vídeo aqui para jogar aqui durante para vocês. E tem funcionado muito. Ela faz exatamente dessa forma. Não é sempre, tá, gente? Não é uma regra. Funciona sempre que eu falo. Não, às vezes ela vai lá e joga no chão mesmo, porque ela gosta de ver o leite derramando, enfim. Mas 90% das vezes que a gente fala, que a gente dá o comando do que deveria ser feito, ela vai lá e faz bonitinho. E o que eu tenho percebido nessa rotina, né, estudando isso, esse comportamento da criança, é que ela gosta de se sentir inclusa. Ela gosta de fazer parte do que você está fazendo, né? Do que você está ali fazendo naquele momento em si. Por exemplo, limpar a casa, ou limpar o chão, ou passar um pano na estante, enfim. Eu percebo que sempre que eu tento incluir ela, dá super certo. A gente não se estressa, né, digamos. Então, é algo que tem dado muito certo, que eu vim aqui compartilhar com vocês, é mudar essa forma de agir com a criança, ao invés da gente falar não, a gente falar o que deve ser feito. E aí, depois que eu comecei a fazer isso com a Valentina, eu percebi que eu falava muito não para ela. Porque aí você tem que parar e pensar qual que é o comando que você vai falar, que você vai substituir pelo não. E aí eu percebi, caramba, eu falava muito não para ela, porque no início eu comecei a ter muita dificuldade para formular o comando, né? Por exemplo, não desce do sofá assim, ou não faz daquele jeito. Então você tem que formular a frase para tudo. Então, se você começar a fazer aí na sua casa, você vai entender dessa dificuldade que eu tô falando, mas que está se tornando muito mais leve, está se tornando muito mais agradável ver o crescimento dela dessa maneira, porque a gente sabe, né, gente, que essa fase, ela é delicada, porque a criança, ela tá crescendo, ela tá aprendendo, ela realmente não sabe o que é certo e o que é errado ainda, ela tá aprendendo com a gente. E existe uma maneira mais leve de ensinar, existe uma maneira mais agradável para a criança, né, para que ela não passe por tanto... Como que eu posso falar pra vocês? Pra que não seja tão desagradável, né? Não é que, assim, algo pessoal meu, tá, gente? Não é que eu acho que a criança não deve chorar. A criança, ela vai ter frustração, né? Durante a vida dela, durante o crescimento. Mas eu acho que o quanto a gente puder tornar leve o aprendizado, eu acho que melhor pra criança e melhor pra gente também, principalmente como mãe, né? Que já tem tantas demandas ali no nosso dia a dia. Isso tem dado muito certo comigo. Eu espero que dê certo para você também. E é muito bom vir compartilhar aqui maternidade. Eu gosto muito de falar desse tema.
Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso montar aqui como que fala, meu produtor? Montar, gente, semanal, alguma coisa pra gente bater um papo sobre maternidade. Vocês podem deixar aqui também nos comentários sugestões, né, do que eu posso compartilhar aqui com vocês nessa minha rotina, nessa minha vida chamada maternidade, né? Eu espero que vocês gostem do vídeo, que ele seja útil para vocês. E se te ajudou de alguma maneira, não esquece de curtir, porque isso ajuda muito o canal e ajuda também a levar essa informação a ter um alcance maior para as pessoas. Obrigada por assistir mais uma vez. Beijo da Nutri.